E olha aí, fiel corintiana, Corinthians acertou a contratação de 3 jogadores, fiel. Igor Coronado, Pedro Henrique e Mateuzinho são jogadores do Timão. Comenta aqui embaixo se você gosta dessas contratações e vamos aí reagir aí às últimas notícias do Corinthians. Tem informações pré-jogo e todos os bastidores do mercadão da bola do Timão. Então fica até o final para você ficar aí bem informado sobre o nosso Timão, tá bom, fiel? Mas antes da gente ver, deixa aquele like pra fortalecer o canal. Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos logo para as últimas notícias do Corinthians, fiel. O assunto é o Corinthians, que além de jogar bola, vai ter que correr muito até sexta-feira. Por quê, hein? Conta pra gente, Salazar, explica essa história. Boa noite. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O Corinthians vai ter que correr contra o tempo, porque sexta-feira é a data limite para você inscrever jogadores para a disputa ainda da primeira fase do Paulistão. Se não acontecer até sexta-feira, qualquer reforço que for contratado vai jogar só a partir das quartas de final. Isso se lá o Corinthians chegar, né? A gente sabe que o Corinthians ainda não está na zona de classificação do próprio grupo para a próxima fase, enfim, vamos ter que aguardar, mas o Corinthians corre contra o tempo para inscrever 3 jogadores. Mateuzinho, lateral direito, Igor Coronado, meia armador, e o Pedro Henrique, atacante. Vamos falar dos 3 aqui rapidamente. Pedro Henrique, atacante de beirada do Internacional, viveu um grande 2022, mas um 2023 muito abaixo. Ele tem 33 anos e o Corinthians vai adquirir esse jogador pela bagatela aí de 1,2 milhão de dólares, cerca de 6 milhões de reais. O Corinthians vai pagar ao Internacional para trazer o Pedro Henrique. Aqui o contrato dele vai ter 2 anos de duração. Além do Pedro Henrique, o Igor Coronado está acertado com o Corinthians. A informação que a gente vem trazendo aqui nos últimos dias, ele está acertado com o Corinthians. Estão definindo apenas os últimos detalhes, mas hoje o Corinthians, em nota, até confirmou essa contratação. E aí, o que chama a atenção é que o jogador tem 33 anos, é um jogador que fez uma carreira vitoriosa, foi muito bem lá no futebol árabe, mas passou os últimos anos na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. Antes disso, jogou na Itália, mas jogou em segunda divisão, também jogou na segunda divisão da Inglaterra, enfim, fez toda a carreira lá fora e vem para o Brasil para jogar aqui pela primeira vez. Ele que tem dupla cidadania, nasceu em Londrina, mas tem também a cidadania italiana. 33 anos e como o Igor Coronado conseguiu a rescisão contratual dele lá, o Corinthians não vai ter que pagar nada para ninguém. Vai acertar tudo com o jogador. E aí, dividindo salário, todo o custo da operação, luvas e tudo mais, vai dar 2 milhões de reais por mês. É isso que o Igor Coronado vai receber no Corinthians, informação confirmada pelo diretor financeiro do clube, o Rosala Santoro, que deu uma entrevista aos nossos amigos lá da Band, e ele confirmou que a operação toda vai custar ao Corinthians 2 milhões de reais por mês, por esse jogador de 33 anos que o Corinthians está apostando que vem para arrumar a casa ali no meio de campo. Além deles, o Mateuzinho, né? O Corinthians vai pagar para o Flamengo cerca de 4 milhões de euros e acertou com o Mateuzinho aí para vir para cá e fechar um contrato de 4 temporadas. Enfim, vamos ter que aguardar. O Corinthians corre contra o tempo para formalizar essas 3 contratações até sexta-feira e assim poder contar com todos esses jogadores. Você deve estar pensando, poxa, mas e a folha salarial? Como é que vai ficar? Bom, segundo o diretor financeiro do Corinthians, o Rosala Santoro, nesta mesma entrevista, ele admitiu que aquela ideia, a proposta de campanha do Augusto Melo de reduzir a folha salarial do Corinthians, essa proposta não vai ser colocada em prática. Houve uma conversa da diretoria e um novo planejamento nesse sentido. A folha salarial do Corinthians, que era de 20 milhões de reais por mês, ela deve se manter em 20 milhões de reais por mês. O Corinthians entende que não vai mais entrar nessa linha de reduzir a folha. Vai usar o dinheiro que está conseguindo com novos patrocinadores e tudo mais para manter a folha, para assim tentar manter um elenco forte e brigar por títulos e assim conseguir premiação e reaver esse dinheiro de uma outra maneira. Enfim, esse é o planejamento da diretoria do Corinthians com esse bolo de reforços para contratação. Tem uma última informação. O Corinthians ainda quer um zagueiro. Informação, o Corinthians ainda quer um zagueiro, mas este zagueiro muito provavelmente virá só na segunda janela lá para o meio do ano. A gente ainda vai ter que aguardar.
Tá certo, Michele? Vou passar a bola para vocês debaterem esses assuntos que tem mais a ver com os bastidores do Corinthians e daqui a pouquinho eu volto para a gente falar do jogo de logo mais que vai acontecer lá em Ribeirão Preto, tá bom? Obrigada, Thiago Salazar. E eu pergunto justamente para o Paulo Sérgio, que é muito bem informado, né, com todas as questões do Corinthians. Primeiro, falta um zagueiro, só um zagueiro, na sua opinião? Precisa contratar o que ali o Corinthians? Dá tempo? E se não conseguir contratar, vai ter que se virar com o que tem, é isso? Não, se virar com o que tem, já tá Já aí, tá sendo. já tá sendo, né? Agora, Igor Coronado, eu não sei, queria até perguntar pro Salazar quanto tempo de contrato, né? Quanto tempo de contrato aí desse jogo? Acho que ele falou 2 anos, pode confirmar. 2 anos? É isso? É 2 anos, Salazar? E aí começa a ver se vale a pena você pagar 2 milhões para um jogador de 33 anos. É, isso aí. Então tem que tomar muito cuidado até com isso, tempo de contrato, porque um jogador de 33 anos... Acho que ele tem 31. 33 tem o Pedro Henrique. Pedro Henrique tem 33. O Salazar deve ter se confundindo. Então, o Pedro Henrique é um jogador que vai chegar, não custa tanto pro Corinthians. No mercado hoje, você vai falar em 6 milhões, não é tanto também. De reais, né? 6 milhões de reais não é tanto. O Mateuzinho é um jogador que vem, nós vemos que Vem o treinador... mesmo, Paulo, você acha? Eu acho que é a vontade do jogador. É a vontade do jogador que está no Corinthians. E o Antônio Oliveira está fazendo uma formação de um 3-5-2, onde o Mateuzinho pode jogar de ala ali, numa possível ausência do Fagner. E nós vemos esse Corinthians aí já com uma outra cara, um padrão de jogo, uma formação, você entra com 3 zagueiros, você pode puxar o Ranieri ali, faz 4 zagueiros, fecha mais o meio-campo, joga com 2 atacantes, aí o Pedro Raul se machucou, né? Mas, sem dúvida nenhuma, nós vemos esse Corinthians, lógico que precisando de reforço, sim. Bom, uma parte do noticiário dado pelo Salazar, a promessa de campanha, um pedaço dessa promessa não vai se configurar, né? Que é a redução da folha salarial. Até aí, nenhuma novidade. Promessa de político, vale para política, vale para o futebol. Normalmente é usada para eleição. Outra coisa, 2 milhões pelo Coronado, 2 milhões por mês. É a operação toda, mas vai custar na prática 2 milhões por mês. 2 milhões por mês, gente. É por isso que eu falei do tempo de contrato, Silvestre. Porque se tem 2 milhões por mês num salário de 1 ano, aí você vai dizer que comprou esse jogador aí por 10 milhões, esse jogador aí vem por 900 mil por mês. Beleza. Mas é o salário agora, o quê? É o salário do Gabigol, do Dudu, de jogadores que aí quanto custaria para você trazer um jogador como o Gabigol? Não dá para comparar. Não, mas o jogador, o Corinthians não teve que pagar pro clube lá. Mas é isso que eu tô falando. Você tem que fatiar ali, Silvério. Vamos então, chamar o não é que é Salazar tão caro. Mas só para não dizer que eu sou anti, eu acho que são 3 bons reforços. Eu só não tô gostando dessa conta aí. Bom, fala, Salazar, explica pra gente aí, então, a questão da idade aí, se tem 33 ou 31 anos, e os valores aí que eles estão questionando aqui. Vamos lá, só pra gente deixar claro aqui, eu não sei se eu acabei me confundindo. O Pedro Henrique, atacante do Inter, tem 33 anos. O Coronado tem 31 anos. O contrato dos dois deve ser... Não, o contrato do Pedro Henrique de 2 anos e o contrato do Coronado até o fim de 2025, ou seja, também 2 temporadas, porque conta 2024 inteiro, 2025 inteiro, contrato dos dois de 2 temporadas. O Paulo Sérgio matou uma charada aí. Realmente, se você pensar em 2 milhões por mês para o Coronado, parece uma coisa completamente absurda. Mas vou dar um exemplo básico. Mateuzinho talvez saia mais caro do que o Coronado. Porque o Mateuzinho, o Corinthians vai ter que pagar 4 milhões de euros para adquirir o Mateuzinho e vai acertar um salário com ele ali. Que acerte um salário, vai baixo para os padrões hoje em dia ali de 400, 500 mil reais. Se você somar todo esse salário mais os 4 milhões de euros, ele vai sair mais caro do que o Coronado, que vai ganhar 2 milhões de reais por mês. Deu para captar? É que no caso do Coronado, a operação toda foi parcelada em 2 anos, diferentemente de outras situações, que você acerta o salário mais baixo, mas você tem que pagar para algum clube algum valor. Como vai ser agora no caso do Pedro Henrique, vai ter que pagar cerca de 6 milhões de reais para o Inter, no caso do Mateuzinho, cerca de 4 milhões de euros para o Flamengo, enfim, o caso do Coronado é um pouco diferente, por isso que o valor mensal dele sobe tanto.
Eu sou super Não, é só para contra, explicar, é o que vai se nós estamos custar cada falando jogador. em 2 anos, vamos dizer que são 24 milhões. Só o Mateuzinho, a compra do Mateuzinho custa 20 milhões. Então eu multiplico minha crítica por 2. Então não, Silva, você está fazendo um cálculo errado. Você não pode fazer cálculo errado. Nós estamos falando de um jogador de 31 anos que está vindo da Europa, não está caro. Não está caro. Diante do mercado, os valores que estão girando no mercado, não está caro. É lógico que você precisa fazer o tempo de contrato desse jogador. Se põe aí 3, 4 anos, já se torna caro. Mas hoje não se torna caro, não é caro. Se jogar bem, resolver, fizer gol, ele, Mateuzinho, não sei o quê, beleza, valeu. Como toda contratação vale o risco. Eu tô achando muito caro pros dois. Eu acho também, tudo muito caro. Eu não sei quanto que é nos outros times, mas eu acho caro. Não, o futebol tá muito caro, né, Michel? Qualquer jogadorzinho hoje, Zé, mais ou menos anota. aí é muito dinheiro. Mas eu tô fazendo as contas pelo ponto de vista do Corinthians, do momento, da dívida, e do nível do jogador. Eles não são craques consagrados, Lembra o Luan, pô. que aconteceu com o Luan no Corinthians? Que o Luan tinha sido aquele grande jogador no Grêmio, depois chegou no Corinthians e ficou lá recebendo, sem jogar. Eu não gosto desses super salários. Os valores do Luan são Então, completamente por isso mesmo, diferentes. era menor, cara. Não, mas era tipo 700, uma coisa era assim, menos de 700 Mas é o que eu jogava. tô falando. Esse valor do Coronado não é um valor absurdo como vocês estão pensando. Se você traz o medalhão, os valores vão ser exorbitantes. E aí sim nós podemos falar dessa conta que hoje não fecha com as condições do Corinthians. 2 milhões é o Coronado por mês. Por mês. Eu Não é acho salário caro. no bolso Ele do vem cara. livre. É quanto ele vai custar pro Ele Corinthians. vem livre, presta atenção. Quantos Por gols isso ele mesmo, fez? por isso mesmo, Paulo. Então. Ele vem livre, não tinha que pagar outro clube. Era pra ser uma contratação mais barata pro Corinthians. É. O Mateuzinho você tem que pagar o Flamengo. Ok. Olha, Eu não sei, cara. vamos ver Não como é é que vai assim ser que funciona o essa mercado. Folha salarial do Corinthians vai ser de 20 milhões de reais, segundo o Rosala Santoro, que é o diretor financeiro do Corinthians, e ele deu uma entrevista importante, uma entrevista para a Band News, para o programa Bola Rolando da Band News, e ele disse que a folha salarial é de 20 bilhões de reais. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso tudo tem a ver com os reforços que o Corinthians está trazendo para a temporada. São 100 milhões de reais de investimentos em novas contratações, segundo detalhes do Rosala Santoro. Até agora, 100 milhões de investimentos em novas contratações. O dinheiro da venda do Gabriel Moscardo, que está mais ou menos na faixa dos 100 milhões de reais, o Gabriel Moscardo foi vendido para o Paris Saint-Germain, vai servir para aliviar a situação financeira do Corinthians, que é bastante complicada. De qualquer maneira, o Corinthians manteve o valor da folha salarial do ano passado, é o mesmo valor da folha salarial deste ano, 20 milhões de reais. E aí, o Rosala, ele revelou o seguinte, que o Igor Coronado, eu falei todos esses dias aqui, porque era a informação que a gente tinha, de que o Igor Coronado receberia 1,5 milhão de reais por mês. Mas o Rosala diz que é mais do que isso. Olha só, senhoras e senhores, não caiam da cadeira, por favor. O Igor Coronado, jogador de 31 anos que estava na Arábia Saudita, vai ganhar no Corinthians algo em torno de 2 milhões de reais por mês. 2 milhões de reais por mês. É muito dinheiro. 2 milhões de reais. O que você faria se você ganhasse 2 milhões de reais por mês? É muito dinheiro, é dinheiro que não acaba mais. E o Rosala Santoro ainda diz que os salários estão em dia, os salários do Corinthians estão em dia, que os direitos de imagem, alguns direitos de imagem que estão atrasados. E os direitos de imagem são salários, porque o jogador ganha o salário na carteira, na carteira profissional, na CLT, e ganha também direitos de imagem. Então, alguns dos salários dos direitos de imagem estão atrasados desde o ano passado, desde o mês de outubro. É difícil fazer futebol desse jeito. Então, o Igor Coronado chega como reforço para receber 2 milhões de reais por mês. Resta saber se ele vai receber, de fato, esse dinheiro, se o Corinthians vai acabar atrasando os salários. Outro jogador contratado pelo Corinthians,
chega até sexta-feira. É o Pedro Henrique, atacante do Internacional. Este foi contratado na surdina. Ninguém imaginava que ele fosse ser contratado. O Corinthians foi surpresa, né? Foi surpresa do Corinthians esta contratação. Jogador de 33 anos. Foi contratado por $1 milhão, 5 milhões de reais do Internacional. Pedro Henrique é jogador de ponta. Ponta direita, joga na ponta esquerda, é bom no drible, bom no 1 contra 1, vai para cima do jogador adversário. Foi revelado pelo Avenida do Rio Grande do Sul, mas fez a carreira quase toda fora do Brasil. Jogou no Zurique, da Suíça, no Rennes, da França, no PAOK, da Grécia, no Kayserispor, da Turquia, jogou também no Cazaquistão e jogou também no Azerbaijão. Olha só quantas, por quantas equipes ele jogou. Antes de voltar para o Brasil e jogar no futebol do Internacional, né? Jogar lá no Colorado. E no Internacional, o ano passado, ele fez 12 gols e deu 4 assistências. 50 jogos pelo Inter na última temporada. Então, é um jogador que vem para compor o elenco do Corinthians. Não acredito que venha para ser titular, vem para compor o elenco. Mas o Corinthians precisava, de qualquer maneira, de um jogador de velocidade para o ataque. É um jogador que foi pedido pelos técnicos, pedido pelo Mano Menezes. O Mano Menezes trabalhou com ele. Provavelmente o Antônio Oliveira também avalizou a contratação. Deve ter passado pelo Cifute. E o Corinthians acabou contratando o jogador em cima da hora. Porque é importante que a data final para inscrição no Campeonato Paulista é no dia 16, é na sexta-feira, portanto, o Corinthians tem até sexta-feira para inscrever os jogadores para o Campeonato Paulista. Depois, só se o Corinthians conseguir passar para a segunda fase, o que realmente está difícil, o Corinthians atingir a segunda fase da competição. O terceiro reforço é o Mateuzinho, lateral direito que vem do Flamengo, 4 milhões de euros. Corinthians contrata o Mateuzinho por 4 milhões de euros, mais 1 milhão de euros por metas atingidas. Ou seja, são 5 milhões de euros, na verdade, no total. O Mateuzinho, que a princípio vem para ser o reserva do Fagner na lateral direita. Essa foi uma novela, essa contratação do Mateuzinho, mas acabou dando certo a contratação do jogador Mateuzinho. Se eu não perdi as contas, são até agora, quer ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reforços até agora. Eu vou mostrar os 10 reforços para vocês. Começando pelos reforços que eu já citei. Né? O Mateuzinho, lateral direito, que vem do Flamengo. Né? O Mateuzinho é o primeiro que foi... o Mateuzinho que vem do Flamengo. Na verdade, vai ser o último a chegar. Né? O Mateuzinho vai ser o último a chegar. Já chegou, já treinou, já foi embora, vai voltar, vai acabar sendo o último a chegar. O Mateuzinho, o Igor Coronado, o Pedro Henrique. Né? São três jogadores contratados, os 3 últimos contratados. Aí já estavam no Corinthians. O Félix Torres já estava no Corinthians. O Gustavo Henrique, que inclusive vai fazer a dupla de zaga hoje com o Félix Torres. O Diego Palacios, que está machucado. O Hugo, lateral esquerdo, que foi contratado ainda no final do ano passado. O Hugo, pela diretoria passada. O Ranielli, uma bela contratação do Ranielli, hein? Belíssima contratação do Ranielli. O Rodrigo Garro, também outra bela contratação do Rodrigo Garro. E o Pedro Raul, que também está machucado, o Pedro Raul. São 10 contratações até agora. O Augusto Melo tinha prometido 12 contratações. Deve contratar pelo menos mais um jogador, de 1 a 2 jogadores. Mas o Corinthians quer mesmo a contratação de mais um zagueiro. Pelo menos até sexta-feira o Corinthians quer a contratação de um zagueiro. E a informação dos meus amigos da Identidade Corintiana é de que há nesse momento 2 zagueiros na mesa do Corinthians. O nome de 2 zagueiros na mesa do Corinthians. E o Corinthians deve buscar a contratação desse zagueiro. O nome do Nathan Silva não é o nome que está nesta lista. Pelo menos o Corinthians desmente que o nome do Nathan Silva esteja nesta lista de contratações.
né? O Corinthians desmente o noticiário de que o Nathan Silva esteja nesta lista de contratações. Mas o Corinthians quer mais um zagueiro. Perguntado também, os amigos da Identidade Corintiana perguntaram também sobre o Riquelme, lateral esquerdo do Cuiabá. Também o Corinthians descartou nesse momento o Riquelme. Agora é bom dizer que o Corinthians não vai admitir a contratação de ninguém nesse momento, né? Vai fazer com sigilo. Então todo nome basta ser um nome possível. Passa a ser um nome possível. Porque o Corinthians vai tratar como sigilo. Ninguém esperava a contratação do Pedro Henrique, por exemplo, e o jogador do Internacional foi contratado. Então, até agora, 10 contratações e o Corinthians busca mais um zagueiro para completar a lista de jogadores. É um zagueiro para o lugar do Lucas Veríssimo, né, que foi embora. Se o Lucas Veríssimo não tivesse ido embora, o Corinthians já teria completado praticamente seu elenco para esta temporada. Então é isso aí, fiel corintiana. O Corinthians está vindo forte no mercado e está montando aí finalmente o seu elenco para o restante dessa temporada. Comenta aqui embaixo se você concorda com essas contratações. O Corinthians atingiu 10 contratações já, né? E vão chegar aí essa semana Mateuzinho, Pedro Henrique e Igor Coronado, que é uma baita contratação aí, um meia esquerda de ótima classe. O Corinthians vai, inclusive, ele vai ter o maior salário do elenco, né? 2 milhões de reais por mês, como foi dito na reportagem. E o Corinthians aí está montando o elenco aí para ser pelo menos competitivo, fiel. Porém, é muito melhor já do que tendo em vista do ano passado, né, Fê? Eu tinha um monte de amigo, um monte de panelinha, um monte de jogador já com idade avançada. E esse ano aí o Corinthians deu uma baita renovada. E vamos ver se o Antônio Oliveira vai conseguir fazer esse time jogar. Hoje já tem jogo, né? Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians. Então deixa no comentário aqui embaixo o seu palpite com o placar para esse jogão, tudo certo? Vocês gostaram das contratações do Corinthians? Pedro Henrique, Mateuzinho e o Igor Coronado? Mateuzinho veio do Flamengo, 4 milhões de euros. Igor Coronado veio sem custo nenhum. E o Pedro Henrique, o Corinthians pagou aí cerca de 1 milhão de euros, 5 milhões de reais, para ter o jogador por 2 temporadas no timão. Pedro Henrique chega aí para disputar vaga no ataque. Eu não sei mesmo realmente se ele vai virar titular, né? Porém, é um jogador rápido, que ataca pelos lados do campo, pode ser ponta, segundo atacante, até no Internacional já jogou até como centroavante, homem de referência, mas ele atua mais pelo lado do campo como ponta ou segundo atacante. Pedro Henrique é uma boa para o Corinthians? Você concorda com essa contratação do Timão? O Corinthians deu o nome dele no Cifute, o Cifute aprovou e entende que pelo menos serve para compor o elenco, né? Na verdade, o Corinthians precisava contratar um atacante e teve essa oportunidade, foi no mercado e trouxe aí na surdina, na calada da noite, contratou o Pedro Henrique do Internacional, que escolheu jogar no Corinthians, né? Ele tinha o Vasco ou o Cruzeiro como opções, ele escolheu junto com o empresário dele jogar no time do Parque São Jorge. Fiel, vamos torcer para o restante dessa temporada ser só alegria, só de vitórias para o nosso timão, tá bom, fiel? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Hoje tem jogo, então tem pós-jogo coletiva do Antônio Oliveira, a segunda dele. Então não perca, fica aí com a gente, torcendo pelo Corinthians. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!